boa tarde. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui com Felipe Ferreira e eu, Rafael Pasquarelli, vamos apresentar o programa Você com Dinheiro. É um programa voltado para finanças, especificamente fundos de investimento, tentando unir a teoria financeira com a prática. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar aqui com você e dividir mais uma vez essa bancada. E o assunto de hoje é muito interessante. Foge um pouquinho à regra de centralizar os fundos de investimentos, mas é um assunto que, sem dúvida, o investidor que está lá em casa precisa saber. Hoje nós vamos falar de IPOs. A gente vai falar tanto de abertura do capital da empresa como do fechamento de capital. Então, semana passada, os investidores foram pegos de surpresa com o anúncio não do fechamento do capital, mas da delistagem, né? Certa empresa, certo banco, que daqui a pouco o Felipe vai dizer qual é, eu só vou adiantar que a cor dele predominante é roxa, decidiu interromper a listagem do papel aqui no Brasil e esse papel vai continuar, os papéis dele continuarão sendo listados nos Estados Unidos. Então o tema é a listagem, a delistagem, como falam, e por que as empresas, em primeiro lugar, decidem abrir o capital. Eu acho que é muito comum os investidores, ou quem não aprendeu alguns conceitos em finanças, achar muito romântico quando uma empresa abre o capital. Romântico no seguinte sentido: nossa, aquela empresa abriu capital, e significa que ela deve estar muito bem, ou ela tem um futuro muito promissor. É isso mesmo, Felipe? Olha, não tem tanto a ver com ter um futuro promissor ou não, ser uma marca forte ou não. A decisão de abrir o capital está muito relacionada com o momento da empresa, com a necessidade de ela chamar mais capital ao mercado ou, de repente, o momento de mercado favorável. Isso também pode acontecer. Essencialmente, existem algumas linhas, algumas teorias de por que uma empresa escolhe abrir o capital. Uma delas, conhecida no meio acadêmico como pecking order, mas basicamente passa pela seleção de qual fonte de capital absorver a partir do momento da empresa. Então, se a empresa gera caixa suficiente para se financiar, ela primeiro usa o caixa interno. Se ela não gera caixa suficiente para se financiar, mas consegue tomar dívida barata, ela vai para a dívida. E por fim, quando ela já está endividada demais, ela vai abrir o IPO e reequacionar seu capital. Essa história de como abrir o capital é bastante racional, é bastante pertinente e seria até favorável para o investidor que aloca nessa empresa que está lançando suas ações a mercado. No entanto, não só de uma história se conta este conto. Você também pode presumir que uma empresa abre o capital por encontrar um momento de mercado ideal, o chamado market timing. Nesse segundo exemplo, a empresa lança suas ações a mercado porque ela acha que o mercado está pagando caro demais. Quando a empresa faz esse movimento, muitas vezes ela não só vende novas ações, ela vende ações dos próprios controladores. Esse é um sinal um pouquinho diferente, porque significa que os próprios vendedores acham que a ação está cara demais, ok? Então, quando o primeiro grande ponto para decidir se faz sentido ou não o IPO e se ele pode ser considerado assim romântico ou não, é entender o momento da empresa, o momento de mercado e aí se prevenir, por exemplo, de uma empresa que abra o capital e rapidamente feche. Mas aí é um assunto para daqui a pouco, Rafael. O ponto é o seguinte, Felipe, eu fico imaginando como está o investidor que escutou aquela história que bolsa é para longo prazo, e aí lá do dia, vou dizer aqui, lá pelo dia 9 de dezembro de 2021, comprou um papel acreditando nesse longo prazo. Esse papel começa a apanhar, começa a cair de preço, e quando o papel está caindo 54% em relação ao preço que ele comprou, esse investidor que acreditava em bolsa como longo prazo é surpreendido, não sei se positivo ou negativamente, deixo que quem esteja vendo decida, recebe a informação que a empresa vai ser delistada. Quer dizer, esse papel vai ser delistado aqui no Brasil, enquanto ele já está perdendo 54% e não deu nenhum ano
né? Não deu nem um ano que ele comprou o papel. Então a gente escuta a narrativa que bolsa é de longo prazo. E aí vem a história do Warren Buffett, vem a história do Peter Lynch e vários outros investidores que compram e seguram a posição muito tempo. E eu realmente acredito que bolsa é longo prazo, Felipe. Eu realmente acredito que bolsa é longo prazo. Mas quando você vê uma situação dessa, que a empresa lista aqui no Brasil e em seguida tira a listagem, o investidor, eu não sei como que ele deveria se sentir, se ele deveria se sentir traído ou decepcionado. Eu vou usar a palavra decepcionado. Ele se sente decepcionado porque aquele plano de longo prazo dele foi frustrado. E a empresa propõe, não, eu posso te pagar aqui agora em dinheiro. Beleza, mas você me pagando agora em dinheiro, eu vou perder 54% do capital que eu aloquei. E se eu perder 54% do capital que eu aloquei, se isso acontecesse comigo, eu iria ficar chateado, né? Quando você perde 54% do capital alocado, você fica um pouquinho chateado. E digo mais, eu estava fazendo aqui uma pesquisa e vendo quais fundos têm bastante posição de NUBR 33, fundos brasileiros com carteira aberta, e eu estou vendo aqui que tem um fundo da Julius Baer, que é um grande gestor de wealth management, ou seja, os clientes lá são os milionários, e tem um fundo aqui de nome Horizonte BDR nível 1, e que tem 12,5% da sua carteira em NUBR 33. Eu fico imaginando agora como é que o gestor desse fundo vai conversar lá com o cotista, que é único, né, porque é um fundo exclusivo, dizendo, já perdeu 54% aí, supondo que ele entrou desde o início, eu não sei se ele entrou desde o início, mas de qualquer maneira o papel vai ser delistado, ele vai ter que receber isso aqui em dinheiro ou transformar em alguma ação com papel lá nos Estados Unidos. Então digamos assim, desagradável para quem acreditou na empresa. Mas, Felipe, será que tem alguma relação com o tamanho do IPO? O que eu quero dizer é não quanto vale a empresa, e sim quantos % da empresa é vendida no IPO. Você acha que tem alguma relação com isso? O fato de ser mais fácil ou mais difícil do papel ser delistado? Sem dúvidas. Imagina esse caso mesmo algumas pessoas aqui no chat já acertaram do Nubank. Só é viável... Eu duvido que o pessoal fosse acertar. Eu falei que era um banco, que era roxo, mas eu não imaginava que o pessoal fosse acertar tão rapidamente. Da próxima vez eu faço algo mais complicado. O pessoal achou outro banco aqui que fez um movimento parecido, né? Então o pessoal está acompanhando bem o mercado. E o que acontece? Se você tem uma empresa, uma corporation, vamos pegar... Aqui no Brasil nós temos pouco o formato de corporation, mas o caso de uma Lojas Renner, por exemplo. É muito difícil que um único player consiga fazer uma oferta para o bloco listado em bolsa que seja aceita e você consiga fechar o capital. Então, quando você tem um montante menor de ações em bolsa, é mais fácil você ter o caixa para fechar o capital, né? No caso do próprio Nubank, você abriu uma fatia pequena. Essa fatia passou a valer menos ainda porque rapidamente a empresa perdeu o valor de mercado. Fica muito mais fácil você ter ali o caixa disponível para fechar a operação. Ao mesmo tempo que vale pouco a pena deixar esse capital aberto aqui. Porque você, quando deixa o capital aberto, tem taxas específicas. A bolsa tem que manter uma equipe de RI antenada, tem que acompanhar o mercado, acompanhar os analistas. Então, tem um custo também deixar o capital aberto, né? Eu estou muito chateado com esse fechamento do capital de coração. Por que eu estou muito chateado, Felipe? Porque eu sempre gostava de ir no formulário de referência do Nubank, formulário de referência aberto lá na B3, ia lá no Nubank e eu ia numa parte do formulário de referência que via a remuneração dos diretores e dos conselheiros. E pegando, por exemplo, a última versão do formulário de referência, a gente percebe que a remuneração máxima para 2021, né, falando do ano passado, foi de 56 milhões, dados fornecidos... 56 milhões? Felipe, 156 milhões. 156 milhões? 156 milhões Felipe, eu estou bebendo na fonte. Eu estou olhando o dado do formulário de referência de 2021. A remuneração máxima de 156 milhões. Um diretor? Seria para um diretor,
mas aqui não está escrito, mas verdade seja dita, é se várias metas forem atingidas. Então, não é assim que o cara já ganhou 156 milhões, não é bem assim. 156 milhões se certas metas forem atingidas, e eu não tenho a informação se essas metas foram atingidas ou não. Mas essa remuneração máxima de 156 milhões é muito maior que a remuneração máxima de qualquer outro banco privado brasileiro que dê um lucro gigante. Eu estou trabalhando aqui com fatos, né? Não tenho opinião. O número é 156 milhões, 787.503 reais para o diretor que mais ganhar se as metas forem atingidas. O pessoal perguntou aqui se esses 156 milhões é para os 3 diretores ou para um diretor só? Não, é para um só. É a remuneração de um diretor só? A remuneração para um só. A remuneração, só para vocês terem uma ideia, a remuneração prevista para 2022, para 8 diretores é de 804 milhões de reais. 804. E por isso que eu fico muito triste do Nubank fechar o capital, porque eu não vou ter mais acesso a esse tipo de informação com essa granularidade. Lembra que semana passada eu falei que a CVM está de parabéns porque a CVM exige um grau de granularidade da informação que eu não encontro na SEC. A SEC é a CVM americana, né? Quem for chique não fala SEC, fala SEC, né? SEC é o mesmo... Fala SEC quem fala EBITDA. Não, mas eu falo EBITDA. Mas então a SEC, que é a CVM americana, exige uma série de informações, só que aqui no Brasil, a granularidade que a CVM exige para as empresas de capital aberto, é muito maior do que os dados que eu encontro na SEC americana. Então eu fico bem chateado do Nubank fechar pelo menos fechar o capital aqui no Brasil, né? Lá continua aberto, isso aí não muda. Então, só recapitulando o dado para 2021, o diretor, segundo os dados do formulário de referência que mais ganhou dinheiro, levou 156.787.503 reais. O diretor mais pobrezinho levou 47.812.000, o que ganhou menos. Mas, repito, muitos desses pagamentos não são, isso é total comp, e isso não significa que seja tudo no salário, né? Um pedaço é bônus, outro pedaço é remuneração baseada em ações, e também repito que depende do atingimento da consecução. Mas só para a gente ter uma ideia, Rafael, desculpa interromper, quanto leva o diretor de um Itaú, por exemplo, para a gente ter uma base de quanto a gente está falando? O Helder está aqui perguntando no chat também se o banco se alavancou. É que é o seguinte, só uma questão, respondendo a sua pergunta, para o banco que você mencionou e que tem sede no Jabaquara, o diretor que mais levou, se todas as metas forem atingidas, teria levado ano passado 53 milhões de reais, que seria basicamente um terço do que levaria o diretor mais bem remunerado, mais bem remunerado, no mesmo ano, que seria em 2021. Só para você ter essa ideia. Não está triste com a remuneração. Não está triste. O ponto é o seguinte, imagine você que está nos ouvindo agora, você é o diretor de um bancão, do Itaú, Bradesco, Santander, e aí você levou 50 milhões de reais. Eu acho que já dá para ir uma vez por semana no Habib's comer umas esfirras. Mas o ponto é o seguinte, você ficaria chateado em saber que tem outro banco que não lucra quase nada, e a remuneração máxima é o triplo. Você que é diretor, manda aqui no chat, manda aqui no nosso Twitter, se você que levou 50 milhões em 2021, ficou com um pouquinho de dor de cotovelo quando descobriu que o banco é muito menor que você, o diretor que mais levou teria levado, se todas as metas fossem atingidas, o triplo do que você levou. Olha, eu não sou psicólogo, mas eu acho que esse diretor do bancão ia ficar um pouquinho chateado. Mas e o pessoal perguntando sobre a alavancagem do banco, você pode comentar isso rapidamente? É que banco naturalmente é alavancado. Tem uma exceção, tem uma instituição financeira que não é alavancada, mas não tem capital aberto. E ela patrocina algum clube de futebol, alguma coisa, não? Eu não vou dizer o nome do time, mas ele não tem mundial. Então tem uma financeira, o nome dela qual que é o nome dela? Crefisa. Crefisa. Ela patrocina um grande time brasileiro, um time maravilhoso, mas que não tem o Mundial. E a Crefisa não tem alavancagem. O PL da Crefisa, o patrimônio líquido da Crefisa é de 5,8 bi e o ativo total é na casa de 6 bi. Então,
você que conhece um pouquinho de contabilidade bancária, você deve saber que as instituições financeiras emprestam dinheiro dos outros. Então, o Nubank empresta dinheiro dos outros, o Bradesco empresta dinheiro dos outros e assim por diante. Mas a Crefisa não. Ela empresta o dinheiro dos próprios sócios, que é um contra-exemplo daquilo que a gente diz que as instituições financeiras emprestam dinheiro dos outros. Então, quem perguntou se o Nubank se alavancou, mas tem que se alavancar mesmo. As instituições financeiras têm que usar o dinheiro que ela capta para emprestar. Então, as instituições financeiras captam e repassam ligeiramente mais caro esse dinheiro no cheque especial. Por exemplo, tem instituição financeira que capta na conta corrente, remunerando zero o correntista, e repassa no cheque especial cobrando 7% ao mês com um pequenino spread. Mas lembre-se que existe um negócio chamado de inadimplência. O Rogério Torres falou que depois desse comentário vai pedir um aumento na empresa dele. Agora, o André Machado fez um comentário que é importante a gente também esclarecer. A função de um diretor financeiro, de qualquer instituição, inclusive de um banco, é maximizar o valor aos seus acionistas. E convenhamos, a manobra de fechamento de capital, comprar a 40% do que o capital foi aberto, maximiza o retorno aos acionistas atuais da companhia que vai continuar lá, não é verdade? Toda vez que alguém disser que o objetivo é maximizar valor, você tem que perguntar para quem. O Felipe falou agora que é para maximizar a riqueza, o valor para o acionista. Aí cabe outra pergunta, se é para maximizar a riqueza do majoritário ou do minoritário. Então, a gente sempre tem que ter a tiracolo, né, a queima-roupa, as perguntas certas. Então, eu como acionista, que supostamente comprei, não comprei, mas vamos supor que eu tivesse comprado a ação no IPO, o papel cai 60%. Os pedacinhos, Rafael, os pedacinhos. Desculpe. Os pedacinhos. Então, eu comprei lá um pedacinho. Agora, eu escutei uns comentários no Twitter, é muito interessante. Eu poderia receber, em vez de receber em dinheiro, ir lá no banco e pegar um mouse, ou daqui a pouco vai pegar um mousepad. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte. Os bancos, efetivamente, os diretores financeiros têm que trabalhar para maximização de valor, mas perguntar maximizar valor para quem? Em teoria financeira, quem estuda finanças, vai estudar temas relacionados à governança corporativa, e um dos temas relacionados à governança corporativa é o conflito de agência. Ou seja, não necessariamente os executivos da empresa trabalham no melhor interesse dos seus acionistas. Muitas vezes, as pessoas que trabalham na empresa o fazem tentando maximizar valor para si. Posso dar um exemplo disso, Felipe, em sala de aula? Claro. Toda vez que eu mando, agora não peço mais, mas antigamente eu recebia trabalhos da faculdade ou da pós-graduação, trabalhos impressos, não peço mais, né? Não vamos cortar as árvores. Se bem que se eu não cortar a árvore vai prejudicar as empresas de papel e celulose, mas isso é para outra discussão. Peço um trabalho impresso. Toda vez que eu recebi um trabalho impresso, em que a capa é só tinta e só a letra é sem cor, sabe quando você recebe um trabalho? A capa está tudo pintado de azul e as letras dos títulos com o título do trabalho é branco, ou seja, está sem cor. Quando eu recebo o trabalho assim, eu pergunto para o aluno na hora. Sabe qual pergunta eu faço para o aluno, Felipe? Não sei. A pergunta é, você imprimiu em casa ou no trabalho? E toda vez que tá a pintura linda, maravilhosa e as letras sem cor, ou seja, gastou tinta para chuchu, o aluno vai lá e fala que imprimiu no trabalho, que é mais uma demonstração da falta de alinhamento de interesse do executivo com o sócio da empresa. Agora, quando eu recebo o trabalho com a tinta toda falhada, e você percebe que é jato de tinta, que é lá o DeskJet, não tenha dúvida, o cara está imprimindo em casa, faltou tinta e ele mandou ver com a tinta falhada mesmo. Então agora imagine isso em escala bilionária. Você vê com um desalinhamento do acionista com o do minoritário, ou majoritário com o minoritário, e tem o conflito executivo com o acionista. Tem esses dois tipos de conflito, no fato da remuneração ser muito grande para o executivo da empresa. Você compreendeu? Isso é um desalinhamento do executivo com os acionistas, pelo menos com os minoritários. Muito bem. E quando você tem uma situação em que uma empresa tem capital aberta, tem ainda a concentração de um determinado acionista, esse conflito passa a ter três partes.
Você tem o conflito dos executivos com os controladores, assim como você tem dos controladores com os minoritários com os diretores, você vira uma grande salada em que a tentativa de alinhar os interesses é uma queda de braço constante, né? Veja o caso, não vou citar aqui, do executivo emprestar o controlador, controla uma empresa, a empresa tem um helicóptero e o helicóptero é usado pelo filho do controlador para fazer uns passeios aqui na praia, levando a namorada. Não o namorado do controlador, a namorada do filho do controlador. Você, como minoritário, como que você se sente sabendo que o helicóptero, que é da companhia, é usado pelo filho do controlador para levar a namoradinha numa praia aqui em São Paulo? Você tem que ficar chateado, você compreendeu? Esse é um exemplo de, claro, flagrante conflito de interesse. Até que ponto o jatinho da empresa tem que ser usado para os interesses pessoais do CEO? Pois isso acontece. Até que ponto um CEO pode ficar contratando o sobrinho, sobrinha, para trabalhar lá na empresa? Pessoal, a questão é a seguinte, é muito difícil você, como minoritário, detectar isso. Por isso, é importante saber o seguinte, como que é a qualidade moral do controlador? Será que existem fatos desabonadores em relação ao controlador? Você ficaria tranquilo de deixar sua carteira em cima da mesa num jantar com o controlador? O pessoal está perguntando também quanto levou Tem uma cantora que foi conselheira do banco. O pessoal perguntando, infelizmente o pessoal não consegue rastrear nesse nível de granularidade a remuneração de cada conselheiro, tudo bem? Não, mas eu tenho uma informação aqui. Qual é a informação que eu tenho para passar? No formulário de referência também tem as remunerações mínima, média e máxima dos conselheiros. Então a gente não consegue dizer, aquele conselheiro ganhou tanto, mas eu consigo dizer que se esse conselheiro ficou na empresa do início ao fim do ano, no período fechado, no mínimo ele levou tanto. Vou dizer aqui, para 2021, deixa eu ver se eu estou olhando a empresa certa, estou olhando a empresa certa, o conselheiro, membro do conselho de administração, que menos levou aí uns 2 milhões de reais. Tá bom? O conselheiro que menos levou aí uns 2 milhões de reais, que de novo já seria suficiente para comer o lanche no final de semana na padoca ali da esquina. Tá legal? Isso provavelmente é maior do que a remuneração do CEO da Petrobras na maioria dos últimos anos. Isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante. Quem trabalha, o CEO e os conselheiros da Petrobras recebem salários assim, bem abaixo da média de mercado, mesmo considerando o Brasil. Não estou nem levando em consideração em Petroleiras Mundo. Os diretores da Petrobras têm uma remuneração bem abaixo daquilo que seria razoável para uma empresa do porte da Petrobras, mesmo considerando o Brasil. Eu não estou nem extrapolando, o que é um bom sinal de governança corporativa da Petrobras. E uma baita dificuldade para achar executivos. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, se você acha que vale a pena ou não entrar em IPO, mas eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pessoal, a gente vai para o intervalo agora, bem rapidinho, e já volta para discutir se vale a pena ou não entrar em IPOs. Até já! PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre,
petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Muito bem, pessoal, estamos de volta e agora a pergunta que não quer calar. Muito bem, nós falamos por que uma empresa abre o capital, do ponto de vista dela, qual é o interesse, mas e para você, investidor? Vale a pena entrar em um IPO? Rafael, vou deixar essa resposta, vou passar essa bola para você. Vale a pena ou não vale a pena entrar em IPO? É uma pergunta muito difícil, mas tem alguns elementos que eu quero analisar para que você que está nos assistindo forme a sua opinião. Perceba o seguinte, eu sou professor de finanças, o Felipe é professor de finanças e eu não gosto muito da opinião. O que eu gosto mesmo é de dar informação para quem me assiste, para quem vê os dados que eu apresento, tome sua própria decisão. A gente recebeu aqui algumas dúvidas e só para vocês saberem, esses dados que a gente está tirando, a gente tira do ComDinheiro, né? comdinheiro.com.br, a gente vende esse tipo de sistema para o B2B, mas tem a versão ComDinheiro Basic que é para pessoa física. Então eu não estou inventando os dados vêm da CVM, vêm da SEC, vêm das centenas de fontes que nós pegamos. Mas respondendo a sua pergunta, esse IPO é oferta primária ou secundária? Essa é uma pergunta básica que você tem que entender, se é oferta primária ou oferta secundária. O que é um IPO oferta primária? Um IPO oferta primária, a empresa está lançando novas ações e essas ações vendidas vão gerar caixa para a empresa, não para os seus sócios. Ou seja, é para a empresa receber dinheiro. Pode até ser que depois tenha uma maneira disfarçada dos diretores levarem uma grana com bônus. Mas a primeira coisa a ser vista é oferta primária ou secundária. Oferta primária, a empresa levanta recursos para si, não para os seus sócios. A segunda hipótese é a oferta secundária. Na oferta secundária, os atuais acionistas estão vendendo as suas participações. Ora, se o negócio era tão bom, por que o acionista estava vendendo as suas próprias participações? E pode ter oferta primária e secundária, ofertas primária e secundária conjuntamente. Ou seja, a empresa vai emitir novas ações, um pedaço vai emitir novas ações, o segundo e outro pedaço os próprios sócios vão vender suas participações, um pedaço das suas participações. Eu queria ter acesso, mas lamentavelmente eu não tenho acesso à quantidade de terreno comprada na Fazenda Boa Vista com a galera que fez IPO, oferta secundária. Vai ter uma galera lá no Fazenda Boa Vista, mas isso é outra história. Então o ponto é oferta primária ou secundária? Porque se for oferta secundária, o dono vai ter que contar uma boa história porque está querendo se desfazer. O negócio não era maravilhoso? Por que ele quer se desfazer? Então eu acho que ganha pontos a empresa que está fazendo isso na ótica do investidor que quer comprar. Ganha pontos se for oferta primária. Se for oferta secundária, se esse IPO está sendo feito para dar saída para o private equity, olha a pergunta, o IPO é feito para dar saída para o private equity que financiou a empresa? Responda isso. Eu quero saber o seguinte, nesse IPO, algum do controlador está pulando fora? Então são várias perguntas que podem ser respondidas e que vai dar a ideia se vale a pena para você entrar ou não nesse IPO. E tem mais outra coisa, múltiplo. Todo IPO está num preço que eu conseguiria calcular quanto que a empresa tem que crescer para poder fazer sentido você entrar nesse IPO. Por esse IPO a empresa vai ter que crescer 50% por ano pelos próximos 10 anos. É duro de acreditar que a empresa vai crescer 50% por ano pelos próximos 10 anos. Então responda algumas dessas perguntas básicas que eu fiz, que você vai ter uma boa ideia se vale a pena ou não vale a pena entrar no IPO. E por último, quantos IPOs foram feitos para a empresa levantar a grana e pagar o banco
que deu capital para ela e agora a empresa vai dar uma ajeitada na estrutura de capital. O que eu quero dizer com isso? Lembra da febre dos IPOs 2007, 2008? O que teve de empresa endividada com o banco até o talo? Aí o que o banco fazia? O próprio banco preparava o IPO da empresa, a empresa recebia a grana e agora vai dar uma melhorada na estrutura de capital. O que é melhorar a estrutura de capital? Vai financiar o banco. Veja se o banco que a empresa devia foi o banco que organizou o IPO. Aí você, como vai entrar no IPO, agora você sabe dizer se deve ser ou não deve ser uma boa alternativa, sabendo que o dinheiro vai ser usado para esse propósito. Todo o IPO tem um documento inaugural, que é o prospecto. O prospecto de um IPO tem na casa de 900, 800 páginas, com letras que fazem a Bíblia parecer ter fonte grande, pessoal. Então, se você quer entrar no IPO, a primeira coisa que você tem que fazer é ler e compreender esse prospecto. Se você olhar, puxa, eu não preciso ler, está tudo bem. Pessoal, nessa última onda de IPOs, vocês podem procurar, eu não vou citar as empresas, vocês podem procurar, existem empresas. Mas dá para procurar no Condinheiro, o Felipe está dizendo que não dá para procurar, mas senta no Condinheiro tem tudo, porque o Condinheiro é informação sem opinião, mas pode continuar, Felipe. O Helder comentou assim, o IPO demora um tempo, existe um processo, e você pode acompanhar esse processo, mas você pega IPOs que aconteceram no pós-Covid, empresas que tinham 90% da tomada de capital era uma oferta secundária, ou seja, o que é uma oferta secundária? Um IPO, mas em que esse dinheiro vai para o bolso do acionista que está saindo, não é para investir na empresa. Essa mesma empresa colocava no seu prospecto, Rafael, que ela ia dobrar o número de lojas dela com os 10% restantes, você entendeu? Tem empresa que fez o IPO no pós-Covid, que fez uma captação de 600 milhões, algo nessa ordem, dos quais 300, 400 milhões iam para propaganda, ok? Então, se você quer entrar no IPO, existem IPOs bons, o pessoal comentou aqui no grupo de IPO Soma, tem alguns outros casos que, inclusive recentes, que performaram bem, mas você precisa entender o case que você está entrando. E é um esforço maior, porque quando você tem uma companhia que já é listada há bastante tempo, você pode ver a consistência dos resultados, ver se ela não fez nenhum tipo de manobra contábil. Quando você está entrando numa empresa que acabou de fazer o IPO, você tem que confiar nas informações que você tem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, pelo menos, ter certeza que leu todas as informações que estavam disponíveis. Às vezes, você lê, às vezes você não precisa nem chegar nesse ponto. Porque às vezes você pode dar uma primeira peneirada e já perceber que, por exemplo, a empresa estava com PL virado é o PL menor que zero. Né? Não pode falar PL negativo perto de um contador. Ó a dica, nunca fale PL negativo perto de um contador que ele vai ficar chateado. É PL passivo a descoberto. Então está a empresa lá com PL negativo, passivo a descoberto, e antes do IPO o que ela faz? Dá aquela ajeitada. Ela faz um pequenino aumento de capital e aí faz o seguinte, porque agora para o PL ficar positivo. Então ela vai entrar no IPO já com o PL positivo. Mas você sabe que a empresa é uma mega devoradora de caixa, uma empresa que gera muito prejuízo. E então, puxa vida, dá para perceber isso olhando o balanço? Dá, obviamente, não vou falar aqui o nome das empresas, mas com um mínimo de conteúdo e uma boa base de dados, um bom sistema de dados, você consegue descobrir alguns indícios se esse negócio, se esse IPO é promissor ou não. Mas eu fico muito preocupado quando algum private equity dá saída total em IPO. Outros não, outros ele tem lá a presença do private equity, e aí o private equity tem uma saída, mas tem uma saída parcial. Então tem vários aspectos qualitativos que você consegue enxergar antes mesmo de pegar o calhamaço, de 800 páginas. Também essa questão do tamanho do IPO face a capitalização de mercado da empresa, quer dizer, é importante. Então a empresa vai abrir o capital e vai colocar em circulação 3, 4, 5% das ações totais emitidas. Facilita muito para a empresa, se lá na frente o papel não voar, o papel não decolar, ela fechar o capital. Agora, pense no aspecto do controlador. Vendeu a empresa, fez um IPO, ainda que seja pequeno, com um preço de 100, o papel agora está 50 e ele fecha.
Felipe, você acha que o controlador está feliz ou triste com essa operação de fechamento de delistagem? Tá feliz pra caramba. Agora ele tem a empresa que tinha e o dinheiro que não tinha. Ele basicamente fabricou dinheiro. Mas teve ou não teve, não precisa falar qual foi, mas teve ou não teve um caso de alguém que fez uma abertura expressiva, a ação caiu 70%, 80%, ele recomprou boa parte e fez a abertura depois. Ou seja, ele pegou o dinheiro 2 vezes e saiu com a empresa inteira. Opa, se teve isso. E o pior é o seguinte, o pessoal tem memória curta. A gente sabe que o pessoal tem memória curta. Lembra que a gente discutiu semana passada o fato daquela gestora ter perdido dinheiro por falta de controle de risco? Pô, se você for olhar no histórico, vários camaradas quebraram por falta de controle de risco. Então, os problemas se perpetuam. Outro exemplo, depois a gente poderia ter um programa só sobre isso. Existe uma operação de mercado financeiro, você toma dinheiro no curto prazo, você toma no CDI e empresta no médio e longo prazo. O jargão você toma no curto e dá no longo. Então, você toma dinheiro no curto prazo, indexado a CDI, você vai renovando as operações diariamente e você empresta pré-fixado. Pô, tem empresa, que eu não vou dizer o nome, listada, que perdeu 90%, 80% do seu valor de mercado, e um dos motivos foi estar rachando de perder dinheiro, porque tomou dinheiro no curto prazo e emprestou no longo prazo. Se tivesse contratado qualquer tesoureiro de empresa com alguns cabelos brancos, ou, eventualmente, até mesmo sem cabelo, o cara poderia dizer que, cara, você não pode tomar no curto e dar no longo e ficar numa exposição tão grande sem redear a operação. Então, o cara pegou dinheiro a 2% ao ano, Felipe, 2, 3, 4%, e repassou a 10%. Pô, tá feliz da vida, né? Selic vai para 14%, destrói o resultado. E tantos outros casos que o pessoal não aprende que esses controles de risco, eles não são brincadeira de criança. A mesma coisa para IPO, pô. Se tem gente com dinheiro e tem gente interessada em vender, vai sair negócio. Exatamente. O pessoal costuma achar que algumas operações são muito simples e que funcionam perfeitamente. E que a gente está vendo é que a operação de um banco está longe de ser a coisa mais simples. E o pessoal está comentando aqui de alguns fundos que compraram empresas de educação, mas aí o fato, pessoal, para a gente deixar esse resumão do bloco é que se você quer entrar num IPO, você tem que saber conhecer a empresa dentro do possível, entender o negócio e tentar minimamente absorver informações das que estão disponíveis ali naquele momento. Lógico, a empresa está fazendo IPO agora, ela não vai ter o nível de informações que você tem com outras empresas que já têm anos de capital aberto. Mas, no mínimo, você precisa do máximo das informações, porque não é fácil entrar numa empresa nova. Agora, a gente está aqui também para discutir por que uma empresa fecha o seu capital, os motivos nobres, digamos assim, para fechar um capital. A gente vai trazer essa discussão logo depois do intervalo. Fique aí, a gente já volta. Só um minutinho, não saia daí. PMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Conversa sobre IPOs, listagem e delistagem de papéis. E agora eu vou fazer a pergunta para o Felipe. Felipe,
por que uma empresa fecharia o seu capital. E eu gostaria que você vou pedir algo aqui audacioso. Se você conseguir separar a resposta em motivos justos e motivos não tão justos para uma empresa fechar o seu capital, ou pelo menos delistar. Muito bom, bom ponto. Olha, o motivo que eu enxergo como bastante justo é manter uma companhia com seu capital aberto é caro. A gente pode até trazer alguém da B3 aqui para bater esse papo com a gente depois, mas é caro, não é de graça, você tem que manter uma estrutura. Se você tem uma captação pequena, imagina o seguinte, você tem empresas que vão à bolsa com R$1 bilhão de market cap. 10% de free float, a gente está falando de 100 milhões de captação. Essa empresa vai perdendo valor de mercado e está com ali 20, 30 milhões de caixa oriundo dessa oferta. Puxa, será que vale a pena manter um escritório de RI, manter uma estrutura para atender os acionistas, manter os FIIs com a B3 para deixar 20 ou 30 milhões em caixa fortalecendo a empresa? Especialmente quando a empresa tem condições de gerar caixa adicional. Então, eu acho muito justo fechar o capital em momentos em que o mercado foi na contramão ou que a empresa julga que o mercado não consegue ler, ela não está conseguindo compartilhar o valor dos seus projetos futuros. Agora, o que não é um motivo que eu considero muito justo? A empresa aproveita demais o market timing, vende suas ações quando o mercado está muito caro e depois sabe que o mercado uma hora volta para o lugar e recompra toda, expulsando a base. Okay? Eu acho que uma empresa que faz isso não é ilegal. O pessoal comentou sobre um eventual processo na justiça. Eu acho que não cabe, honestamente acho que não cabe nesse caso. Mas pode ter certeza que se essa empresa quiser voltar para a bolsa, ela vai ter mais dificuldades. O mercado não vai confiar da mesma forma que confiou da primeira vez. Eu discordo, Felipe, porque existem as pessoas físicas. E as pessoas físicas têm memória muito curta. Então, o que acontece? O cara abre o capital, o papel cai, ele vai lá, recompra e depois abre de novo. E as pessoas físicas compram. No passado, qual era o investidor que você colocava os lixos? Você lembra? No passado, há uns 20 anos, qual tipo de investidor institucional você conseguia repassar os lixos? Fundo de pensão. Fundo de pensão. Fundo de pensão. Aí o fundo de pensão agora, a Previc, organizou, deixou esse mercado muito mais limpo, quer dizer, se tem alguma coisa, se tem algum mal feito, é exceção, mas as pessoas físicas continuam comprando porcaria. As pessoas físicas continuam seguindo gente desqualificada na internet, você compreendeu? E isso tem efeito. Você fala o seguinte, não, os influencers não conseguem interferir na compra e venda das pessoas físicas. Falso! Conseguem. A CVM e a Ambima já estão tentando fazer um pente fino de quem são esses camaradas, os bons e os não tão bons assim, para poder fazer algum tipo de ação, porque as pessoas físicas são, lamentavelmente, influenciáveis. E se no passado, se você tinha algum lixo, você repassava para o fundo de pensão, hoje, quando tem lixo, as pessoas físicas, os vulgarmente chamados de que mesmo? Sardinhas. De sardinhas, estão lá para comprar as porcarias. Mas fora esse ponto, Felipe, eu concordo em 100% com o que você disse. O pessoal está comentando aqui que se mexeu no dinheiro, você marca até a morte. Só tem um problema. Dos 4 milhões de CPFs registrados hoje na Bolsa, só metade disso estava na Bolsa há 2 anos. Então as pessoas, elas não têm memória porque elas de fato são outras pessoas. Então, esse mercado ainda está sendo muito retroalimentado. Pessoal, as pessoas físicas precisam ter mais informação antes de investir. E se ela não souber exatamente temas relacionados a finanças corporativas, como funciona o mercado de ações, invista em fundo. Invista em fundo. A minha dica é invista em fundo. Se você não sabe, há umas 2, 3 semanas, eu dei aula num curso in company, gente da primeira linha, gente de primeira linha, e minha disciplina era finanças corporativas. Puxa vida, eu recebi depois um feedback, foi tão legal, o tema não era de investimento em bolsa, mas era finanças corporativas. Falar de alavancagem, falar de margens, falar de estrutura de capital. E ao final do curso, um aluno muito inteligente falou o seguinte,
que loucura eu fiz comprando ações da minha cabeça. Hoje, ele entende que ele não tem condições de fazer isso. Pô, eu fiquei feliz, porque o dinheiro dele agora vai ser preservado. Tudo bem que ele tem uns 40 anos, ele poderia ter descoberto isso há 20. Só que quando você é jovem, você tem uma tendência a achar que sabe mais que os outros. E aí você sempre vai buscar a próxima Magalu, você sempre vai buscar a próxima Amazon, a próxima Tesla, e que é um caminho perfeito de você perder o seu suado dinheiro. Em alguns casos, não tão suado assim. O pessoal está, inclusive, comentando aqui justamente que tem IPOs que já tem 18 meses e continuam no vermelho. Sim, tem muitos cases de IPOs que minguam até, de fato, muito próximo à morte da empresa. É difícil a empresa quebrar em bolsa, ela vai para a recuperação judicial, isso vale outro programa, mas sim, é possível que uma empresa faça o IPO e ela não consiga performar depois. Sem contar os IPOs de projeto, né? A gente teve X casos de IPOs de projetos que você tem que saber bem avaliar. Olha, em 2008, 2009, eu estava dando aula num banco, na área do private banking de um banco, e tinha um camarada, e na época, as empresas X, o Felipe fez um trocadilho aí com as empresas X, na época as empresas X estavam bombando e tinha um papel, um desses X, que era venda de projeto, mas cada papel, o lote mínimo era tipo assim, 70 mil reais, 80 mil reais, e tinha um cara lá que orientava os investidores nesse banco, que deu um all-in da carteira dele numa dessas empresas X. Pessoal, para você, all-in é muito bacana em filme. É muito bacana quando você lê aquele livro, Os Axiomas de Zurich, que diz que se você não estiver muito preocupado na hora de dormir, você não está investindo direito, você não está se arriscando o suficiente. É muito legal assim, quando você vê para os outros, mas para você dar all-in em alguma coisa, seja num papel, num fundo, puxa, é muito perigoso. Eu sugiro fortemente que você não dê all-in, particularmente se for all-in em IPO de projeto. Quer dizer, o negócio nem existe ainda e você vai lá e faz um all-in. Ah, mas o investidor gigante lá investiu. O investidor gigante, cara, o investidor gigante, o Barça investiu. Pô, ele investiu 0,5% da carteira dele. O Warren Buffett comprou o papel do banco tal, ele investiu zero nada do banco dele. Ó, eu tô aqui, Felipe, no ponto dizendo que a gente já tem que acabar, porque está dando o nosso tempo. E no final do nosso programa eu sempre pergunto de fundos com nome, digamos assim, peculiares. Felipe, vou te dar 3 segundos para você pensar num fundo. 1, 2, 3. Já dei. O meu fundo é Fumiga Multimercado. Eu gostaria que o pessoal que esteja nos acessando fale qual é o nome mais peculiar. Fumiga, F-U-N-I-G-A, Fumiga Multimercado, ou o que o Felipe vai falar agora. Pessoal, esse desafio eu acho que eu levo para casa. Podem procurar, existe um fundo chamado Princesinha High Yield, pessoal. Princesinha High Yield, podem procurar, esse fundo existe. E aí vocês falem, qual o nome mais peculiar? Fumiga Multimercado ou Princesinha High Yield? Um abraço, pessoal. Abraço, até amanhã.